Bom dia, bom dia, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma quarta-feira, nessa manhã deliciosa, com esse friozinho gostoso que quase nunca tem em BH. Então, assim, eu que sou uma curtidora nata do frio, esse friozinho de BH, quando faz um friozinho aqui desse jeito, eu acho delicioso. Bom dia, Rose, tudo bem? Ei, Maria, amor de mãe, vamos tomar um cafezinho? Vamos? Juntos aqui? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar o povo tá chegando aqui pra gente fazer esse bate-papo ficar ainda mais quente, né? Mas deixa eu colocar uma musiquinha aqui nesse fundo pra gente. Não é verdade? Quarta-feira de manhã cedinho. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as armadilhas da mente, né? Nós vamos. Ei, Percinha, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Prazer grande estar aqui com você. Ter você aqui conosco é um grande prazer, essa é a verdade. Tô aqui abaixando um pouquinho, colocando um sonzinho bem gostosinho pra gente. Grande beijo mesmo, viu? Então, hoje o assunto que nós vamos tratar aqui hoje pela manhã vai ser sobre as armadilhas que. Gente, me perdoa, tá? Essas coisas de amadora, entendeu? Quanto tempo, né, Percinha? É verdade. A gente precisa mesmo de marcar alguma coisa pra gente se encontrar de novo. Você cuidou muito bem dos meus filhos. Aquela escola linda. Então, vou convidar a Leda aqui. Ela tá entrando pra gente poder bater um papo sobre as armadilhas. Essas armadilhas que nos aprisionam. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem. Eu quase não tô te vendo, viu? Tá claro, tá muito claro atrás de você, hein? Ainda tá só sua sombra. Eu quero ver essa pessoa linda na minha frente direito. Eu vou sair aqui um pouquinho então e entro novamente, Então tá tá? bom. Beijo, beijo. Te espero. Beijo. Então, como eu estava falando, o tema que nós vamos usar, que nós vamos trabalhar agora nas nossas próximas lives, né? Que vai ser as lives de quarta de manhã. A gente vai estar trabalhando algumas armadilhas que a nossa própria psique nos impõe, né? Que nos trama mesmo e que nos faz paralisar naquilo que a gente tem de bom, que a gente tem capacidade, potencial para fazer mesmo. Então, assim, isso é muito sério, tá? As armadilhas, elas são construídas dentro de nós, dentro da nossa mente, desde uma tenridade, sabe? É como você foi criado, quais que são os mecanismos de defesa que você vai estar usando por meio de sobrevivência mesmo, para você se adaptar a esse mundo e se adaptar ao meio que você está, à vida que você tem que, as circunstâncias que você tem que estar para estar sobrevivendo. E esse tema, as armadilhas da mente, ele é do Dr. Augusto Cury. É um trabalho, né, é a teoria da inteligência multifocal, da psicologia multifocal, né? Que a gente vai parar de olhar com os olhos unilaterais e vamos começar a olhar com os olhos multifocais, ver as coisas por um ângulo muito maior, muito mais amplo, né? E a gente tem assim, eu sempre falo assim que é, nós temos o privilégio hoje de ter junto conosco
o doutor Augusto Cury ainda vivo, né? Porque geralmente as teorias que a gente estuda, geralmente eles são muito de mortos, né? Eu sempre bato nessa tecla. Tô aqui falando, Lida. Aí, gente, linda, 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 linda. Opa! Bom, Eu tô falando aqui tô dando início aqui no tema, falando com as pessoas que nós temos o privilégio da teoria que a gente está usando, né? Que a gente vai até discorrer aqui durante essas lives que estão tendo segmento aí. Como que tá o som, gente? Conta pra gente aí. Porque eu tô tendo um eco olha aqui. aí, pessoal, o som tá bom? O meu tá bom, Leda? Tá Tá tranquilo? ótimo. Tá tranquilo? O seu também Tá tá. Pra mim tá direitinho. bom. Aham. Mas eu falando aqui que as teorias, Leda, a gente geralmente usa de morto, né? Como eu já falei com você várias vezes, e a gente tem o privilégio de estar aqui trabalhando um trabalho do doutor Augusto Cury, que ainda está aqui no nosso meio, a todo vapor, trabalhando, né? E assim, que é a inteligência multifocal, a psicologia multifocal. Mas aí, vou passar a palavra aqui um pouquinho para você dar bom dia para esse povo lindo que está aqui nos assistindo. Bom dia, pessoal! Mais uma live nossa, né? Que alegria estar aqui, Meirinha. Que alegria. E, assim, uma alegria muito grande, né? De estar falando sobre alguns aspectos aí da teoria do Dr. Augusto Cury, que é o nosso mentor, né? E que nos ajudou demais, né? O momento que eu tive contato com a teoria dele foi um momento assim que transformou a minha vida, transformou a minha história e me ajudou demais a ser quem eu sou hoje, né? A estar nesse caminho que eu estou hoje. Então, a ele, assim, minha eterna gratidão. Eu também quero deixar minha eterna gratidão a ele, viu, Lida? Porque eu faço das suas palavras a minha. E uma coisa que eu acho muito bacana no Dr. Augusto Cury, né, é que toda essa teoria, né, que ele fez tem muito assim da própria história dele, né? Um dos motivos foi a própria história dele. Foi uma pessoa também que passou por muitas coisas, teve um problema sério de depressão, né? Ele teve que transpor muitos obstáculos da sua própria história, né? E isso é realmente uma inspiração e é uma coisa assim que enche os nossos corações e que mostra pra gente que é possível. Né? Nada melhor do que a nossa própria experiência para nos fazer. Eu vejo que tem muita humanidade mesmo, né? Exatamente. E aquilo que ele passa pra gente é realmente aquilo que está no coração dele, são coisas que ele aprendeu e que ele quer passar para as pessoas, né? Muito bom mesmo. E hoje nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre o conformismo, né, Lida? São várias as armadilhas, né? Mas hoje a gente quer tratar do conformismo, que é uma das armadilhas, assim, um calabouço para nossa mente, para nossa alma, para o nosso espírito, né, Lida? Uhum. Então, assim, quando a gente fala aquilo que você falou, são várias as armadilhas, né? Eu acho que daria aqui uma live para cada uma delas, né? Se falar de todas em uma live só, ficaria uma coisa assim, muito resumida. Então, para que a gente possa falar um pouquinho mais dessa armadilha que é o conformismo, que é uma das coisas que amarram muito a gente, né? Então, assim, depois que eu estava refletindo aqui, depois assim, que a gente fez esse período dos 21 dias do diário de bordo, que a gente refletiu bastante sobre a nossa história, né? Viu como a nossa história, na verdade, ela é rica e ela é única, apesar de todos os obstáculos, né? A gente viu as questões como o diário de bordo ele pode nos ajudar a pensar no futuro melhor e a traçar no hoje, no presente, passos, mesmo que pequenos, para esse futuro melhor, né? Mas uma das coisas que a gente ainda pode pensar, algumas pessoas podem se perguntar assim: poxa vida, mas eu fiz o meu diário de bordo, eu consigo ver tudo isso que você está falando, mas eu ainda estou muito empacada, né? Eu sinto que eu ainda não consigo ir para frente. O que será que está acontecendo comigo? Será que eu tenho alguma coisa de errado? Na verdade, assim,
A primeira coisa que a gente tem que fazer é esse olhar de gentileza. Nós falamos aqui muito no autocuidado. Então, as Uhum. recaídas, elas vão acontecer, né? A gente está nesse trabalho e a gente ainda tem padrões antigos. Então, esses padrões, a todo momento, eles estão é, é, permeando a gente e testando a gente mesmo. E uma das coisas que acontece é exatamente assim, quando a gente está nesse momento da virada, né, as nossas armadilhas mentais, elas começam a aparecer ali, sabe? Exato. Exatamente para fazer com que o nosso cérebro continue no padrão antigo. É claro que isso não, se você for pensar bem, ficar no padrão antigo não é uma coisa que faz bem, mas para o cérebro ali naquele momento, o padrão antigo é uma coisa confortável, mesmo que a gente esteja extremamente desconfortável É no verdade. nosso padrão. Eu sempre coloco assim que as pessoas precisam ter essa ciência. Talvez fale assim, não, eu não tenho armadilha nenhuma na mente, não. Não, isso é blá blá blá, isso é balela, né? E isso já é uma armadilha, É, né? Porque você se conforma com a armadilha. Exatamente o que você acabou de falar aí. O cérebro, ele não quer entrar nesse desconforto do confronto contra ela. Então ele coloca que aquilo está tranquilo, conforme-se com ela. Ela já faz parte da sua vida. Então continue vivendo com sim, ela, né? Isso já é, é uma grande característica do conformista, né? Conformar-se até todo, mesmo com aquilo que está ruim. sim. Todos nós temos as nossas armadilhas mentais. Até a pessoa assim, mais foda que você conheça, ela vai ter as armadilhas mentais dela também. Só que Exatamente. ninguém vive 100% nas armadilhas mentais. E um grande passo é a gente reconhecer essas armadilhas mentais para que a gente possa lidar com elas de uma forma melhor e deixar fluir, né? Não deixar que elas Exatamente. estagnem a gente. Então, olha só, eu estava contando essa história aí do diário de bordo, né? Que a gente fez o diário de bordo e tudo. É, e aí a gente ainda se sente meio que estagnado, né? Pensando assim, poxa vida, mas o que está me impedindo de dar esses primeiros passos, então? E, na verdade, o que acontece? Quando você está numa armadilha mental, que tem a ver aí com isso que você falou, que o conformista se conforma, inclusive, com as coisas ruins, né? Quando a gente está nessa armadilha mental, a gente começa a não perceber. Por exemplo, você olha para a sua vida, mas você não percebe que ela é única, que ela é muito rica e que ela é muito importante. Aí, na verdade, o que você faz? Você começa a reclamar demais, você começa a ver só as dificuldades, você começa a ver por uma lente, né, onde essa lente está embaçada e em preto e branco. Uhum. Então, assim, isso são as lentes das armadilhas mentais, né, que, na verdade, ela está fazendo ali com que a gente fique bem estagnado. Então, todas as vezes que a gente tiver muito nessa posição de vítima, muito nessa posição, né, de ó vida, ó céus, ó azar, isso é uma armadilha mental que está travando a gente, né? E hoje falando especificamente dessa armadilha do conformismo, né? Que o conformismo ele tem muito a ver com a arte de se acomodar. E é uma arte mesmo, porque assim, a mesma energia que você gasta para ficar no seu status quo, aliás, eu acho que ela é até muito maior do que a energia que você gasta para mudar. Porque Exatamente. assim, você manter uma determinada situação, tá sempre aqui agindo num padrão negativo para você, isso vai gerando um ciclo e vai te trazendo coisas muito negativas para sua vida. E a principal delas é o seguinte: você entra numa postura de vítima, né, onde você percebe que, né, tudo que aquilo que te aconteceu ou foi por causa de alguém, ou foi porque você é um coitado, né? Ou então você passa a olhar o seu futuro como uma obra do acaso, onde você não precisa fazer nada, porque aquele futuro já está ali pré-estabelecido para você. Então, tudo que aconteceu é porque você é vítima daquela situação e tudo que vai acontecer é como se já tivesse determinado ali para você. Né? Então, assim,
uma coisa que acontece, né, que o contrário do conformista é o ativista. E o ativista, ele quer construir. Ele não quer manter, ver né, já tem uma casinha lá, um barraquinho, e esse barraquinho vai entrando em ruínas no conformista, né? O ativista não, ele quer construir. Então, aonde ele vê ali, aonde tem um obstáculo para ele, ele vê inclusive uma oportunidade. Exatamente. Eu falo assim que as pessoas que terão oportunidade até mesmo de estar escutando essa live depois, porque a gente vai deixar salva, né, Lê? Sim. Quantas pessoas que falam, comigo é sempre assim, nossa, dá tudo errado para mim, minha vida é... O conformista, ele consegue ver a evolução do outro e não consegue ver que ele está se enterrando nela e ficando de uma forma que ele é o próprio artifício daquela destruição, daquela paralisação mesmo da vida, né? Porque ele entra em negação, colocando culpa no acaso, exatamente o que você falou aí, colocando culpa. Não é para mim, tudo para todo mundo é bom, é assim, é assado, e na verdade ele se conformou com aquilo, porque quando ele entra no passo do ativista, ele fala: se fulano pode, eu também posso. Se isso deu certo para alguém, eu também posso. Então, eu vou dar passos para mudar essa história. Então, se está acontecendo isso comigo, eu não quero assim. Esse é o papel do ativista aí, né? É lutar contra as armadilhas. E isso dá trabalho? Dá. Mas ficar nela dá mais ainda. Assim, o conformista, ele olha para quem conseguiu e fala assim, nossa, mas que fulano de sorte, tá vendo? A vida dele é diferente. O ativista, ele olha para uma pessoa que conseguiu e fala assim, se o outro conseguiu, eu vou conseguir também. Exatamente. Então, o que que eu preciso fazer, né? Quais as habilidades que eu preciso aprender, né? Quais foram os caminhos que ele seguiu, que eu posso seguir também, que eu consigo? O conformista não, o conformista ele já fica assim, nossa, mas eu sou tão frágil, eu não tenho talento nenhum, eu não sei fazer nada, né? Então, uma das coisas que o conformista faz é enterrar as suas habilidades. Tá tarde demais, né, Leda? Tarde Exatamente. demais. Não, não consigo mais. Não, isso é muito para mim. Isso é um conformista nato, né? Eu, eu não sei fazer nada, enfim. Então, ele está enterrando aí, principalmente, a sua capacidade de explorar e de aprender coisas novas. Ele está enterrando a sua capacidade de se desenvolver. E, na verdade, o conformista ele é uma pessoa muito inteligente. Ele não é burro, Brilhante. não. Brilhante, porque assim, olha só, o cérebro dessa pessoa faz de uma forma como que ele fique numa determinada situação ali para manter um status quo. Só que o cérebro, ele não sabe que ele precisa ter um certo desconforto para ele aprender coisas novas e alargar ainda mais. Então, você imagina essa pessoa usando toda essa potencialidade, né, para a sua própria vida, para construir a sua própria história. Brilhante. Não, Ninguém segura, né? o conformista, ele consegue mapear uma vida brilhante para outras pessoas. Sim. A verdade é que ele se conformou em deixar dele do jeito que está. Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, em se conformar com a sua vida do jeito que está, a gente vê muitos casos aí, por exemplo, de famílias onde ela nutre muitas necessidades básicas ali, né, de um filho, por exemplo. Não precisa nem ser uma família rica, não, mas você nutre ali com alimentação, com vestuário, com aquelas coisas básicas, né? E muitas vezes a pessoa se conforma com aquilo. E aí, né, vira-se aqueles adultos dependentes, aqueles adultos que dependente, inclusive, financeiramente, que, né, não construíram a sua própria história. Mas uma coisa é os seus pais te nutrirem ali enquanto você é jovem, no período que você realmente necessita. Outra coisa é isso continuar depois, que você já atingiu a fase adulta aí e que você está na hora de construir a sua própria história. Então, é você deixar
né? Que você se enterrar mesmo. E assim, Enterrar todo esse talento, enterrar tudo isso, né? Desistir de lutar. A verdade é essa. e essa construção era tão séria, né, Lisa? Porque às vezes a gente pensa assim que quando a gente está falando aqui, para mim não dá mais, não dá certo, a gente pensa que isso aí está muito ligado em pessoas mais velhas, né? E assim, Sim, o conformismo ele tem arrastado muito a juventude, muito. Ele tem arrastado jovens brilhantes a uma estagnação na vida e não dar passos mesmos e continuar quietos e tá bom, tá bom, tá bom. E assim, quanto mais tarde isso vai ficando, mais a pessoa vai entrando, porque assim, o conformismo ele não é catalogado como uma doença, né? Mas é uma sim. característica de muitas pessoas que acabaram ficando doentes, É. né? Quantos jovens, né, Meirinha, a gente não vê por aí, por exemplo, alunos que foram fazer uma apresentação em público, aí o professor fez alguma correção ali, e ele sentiu que estava sendo humilhado, né, não se sentiu bem com aquilo e tomou a decisão de nunca mais se apresentar em público. Quantas pessoas a Exatamente. gente não conhece dessa forma? Isso é muito normal, né? Né? O Muito normal. ativista, ele faria o seguinte, ele falaria assim, né, o que foi que saiu errado dessa vez? O que não ficou legal? Então, assim, você me ensina a fazer diferente? Você me ensina a fazer de uma outra forma? É Né? verdade. E ele vai insistindo ali até que ele consiga. Né? Ele vai entendendo qual que é o processo, qual que é o caminho, até que ele faça da forma que vai ficar correta, que vai ficar legal. Né? Você já parou para você pensar Agora, se Einstein ficasse conformado? Se Beethoven ficasse conformado? são grandes exemplos aí, né? Exatamente. E foram pessoas que foram criticadas. São É, exemplos de críticas, né? né? Nossa, São pessoas que transformaram a sua dor na energia e no impulso para eles transformarem, né? Não só a vida deles, mas a vida de muitos. Exatamente, exatamente. Então, assim, está em nós a chave da mudança, não é Sim, verdade? Mas, sempre é uma escolha. infelizmente, a gente também não pode falar assim simplesmente aqui que é uma coisa fácil de ser feita, né, Lívia? Sim, Não é só falar, olha, o primeiro passo em identificar esse conformismo já é uma coisa que dói, que já não é tão fácil. Mas aqui a gente está tentando é, falar de possibilidades, né? é isso mesmo, né? Uma das coisas é a gente identificar, né? Ter essa clareza é um dos primeiros passos, né? E essa clareza, ela tem muito a ver não tanto assim com aquilo que a gente quer obter, mas com aquilo, com quem a gente quer ser, né? Tem a ver com o estilo de vida, inclusive, que eu falo Exato. tanto e, né, que eu venho nessa batalha aí para que a gente tenha um estilo de vida melhor. Porque se você for pensar bem, pelos estudos da epigenética, né, essa, a epigenética é a capacidade, né, a gente tem o DNA, mas aí acreditava-se que a gente desenvolveria uma doença por causa daquele DNA. E hoje já está comprovado que mesmo a gente tendo um DNA propício para alguma doença, a gente pode ou não desenvolvê-la de acordo com a nossa epigenética. E uma das coisas determinantes para ela é o ambiente, é o estado mental, o estresse, né, a vida que a gente leva, a alimentação. E a gente transfere essa epigenética, no mínimo, para 3 gerações. Olha, olha a Isso já são seriedade estudos já disso. comprovados aí pela medicina do estilo de vida. Aí a pessoa deveria começar a pensar: se eu não vou fazer por mim, vou fazer pelo menos para a minha próxima geração, para o meu filho, para o meu neto, vou fazer essa mudança chegar até eles. Porque eu acho que isso também já é ter uma motivação, né, Lida? Ter algo que nos Sim, motiva a mudar faz uma diferença muito grande também, né? muito grande. Então, quando a gente pensa, né, você citou aí o caso aí de Beethoven, né? Quantas pessoas
já não se curaram pela arte, pela música, né? Então, assim, e em diversas formas, tanto aprendendo a tocar as músicas, escutando, fazendo trabalhos, né, em que a música está envolvida. Então, olha só, acho que Beethoven não tem a menor noção disso, né? Exatamente. E assim, não foi para 3 gerações, né, Lida? É, Está aí, imortal, não é verdade? E é, eu falo assim que dentro da filosofia, uma das teclas que se bate muito, até mesmo no estudo da pessoa humana, a arte é fundamental a para arte cura, né? a arte cura. E ela não só cura, mas ela expande. Ela faz É, com que a nossa mente expanda. Então, assim, é muito importante ter esse contato com a nossa própria arte, com aquilo que eu sou capaz de fazer de arte em mim. E, assim, lutar contra o conformismo, eu já julgo uma grande arte. É uma é. arte. E, e arte, né, é uma forma de se expressar. Para mim, né, a arte é uma forma de se expressar. E existem diversas. Então, muita gente vai falar assim, mas eu não sou artista, eu não sei pintar, eu não sei dançar. Né? A arte já está ligada a essas coisas, sim, mas tem diversas artes que a gente nem tem noção. Por exemplo, a arte da escrita, né? A arte de ler e interpretar, né? Quanta gente não lê livros maravilhosos e repassa o seu conhecimento. Isso também é uma arte, Não, né? viver é uma arte. Ver é uma arte, Viver é escutar uma é uma arte. arte, né? Exatamente. Enfim, Conviver, conviver e lutar por uma vida saudável. O simples fato de você saber contemplar aquilo que é belo já é uma arte, né? Já é a já é forma uma de você. arte. Porque como que o nosso cérebro vai captar esse tipo de coisa? É como se tivesse realmente. Vamos colocar, por exemplo, a arte de uma escultura, né? De contemplar, por exemplo, um quadro ou uma escultura, que você vai fazer leitura, porque é sensacional você fazer leitura do que estava dentro daquela pessoa que fez aquilo, né? O que ela Sim, pensou e aquilo que é para mim, o que aquilo para mim significa. Mas quando você consegue fazer da sua vida uma arte, na contemplação de todas as coisas, até assim, ou você vai estar pintando um quadro simplesmente enchendo de barro, ou você vai estar. Até porque se encher de barro também dava, tá valendo. tá O valendo. sentimento, a emoção que você coloca em cada detalhe da sua vida é uma grande arte. Porque nós estamos aí pintando uma grande tela da nossa vida, né? Isso é arte, isso é uma arte de viver. Sim, A arte está entranhada no ser humano. Eu não preciso de ser um famoso artista para eu ser uma artista. Eu sou artista quando eu faço da minha vida uma vida que é boa de ser vista. É o legado que a gente vai deixar, né? Quantas pessoas que vão é olhar legal. para a sua história e mais tarde vai falar, cara, vai como se fosse realmente uma pintura maravilhosa que você foi lá e daquilo que não deu certo, você fez, transformou. É sensacional se a gente for parar para pensar por esse ângulo, É, na né? verdade, minha Verinha, é muito bonito tudo isso que você está falando. E, na verdade, você está falando mais uma vez aí da nossa história, né? Exatamente. Né, de cada um com a sua história. E novamente a gente cai aí né, no diário de bordo, que eu sou apaixonada por ele, Eu que é a também. gente contar a nossa história a cada dia. E essa jornada não acaba. Se é uma jornada, ela vai continuar, né? A Exatamente. jornada continua, a jornada não acabou. Então, assim, Exatamente. né? Resumindo aí um pouquinho, né, das características aí do conformista, só para a gente entender mais, porque uma coisa é a gente ter essa emoção, essa coragem para contar a nossa história. Agora, outra coisa é a armadilha mental do conformismo que está ali segurando a gente, né? Então, algumas características dele é o seguinte: o conformista ele prefere a insegurança ao otimismo. Então, aquilo que a gente falou, ele prefere olhar para o outro e falar assim, eu não consigo. E olha como o outro teve sorte. O ativista, ele olha para isso e fala assim, se o outro conseguiu, eu vou conseguir também. O que que ele fez? Quais são os passos que ele deu? O que que eu posso fazer aqui dentro da minha realidade? Né? O que que eu preciso aprender? Então,
Ele prefere ser vítima do que o transformador, né? E prefere também enterrar os seus talentos do que dar a cara para bater. Quem nasceu aprendendo, né? Quem não caiu ao andar de bicicleta? Então, assim, Exatamente. ninguém aprende de cara, né? Então, a gente tem que se arriscar e a gente tem que tentar dar esses primeiros passos mesmo que esses primeiros passos não sejam perfeitos. E, né, eu acredito que é muito difícil alguém dar esses primeiros passos com perfeição, né? Então, assim, é realmente um treinamento. E o conformista, ele transforma o fracasso e o medo. Aliás, ele transforma o fracasso em medo, né? E o ativista transforma isso em oportunidade. Aí eu já até contei aqui para você aquele exemplo do aluno, né? Que ele às vezes é criticado, aí ele se sente humilhado e ali ele se encapsula, né? Ele fala, então nunca mais vou apresentar nada na frente. O ativista não, se ele passa por uma situação dessa, ele fala, da próxima vez eu faço melhor. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Né? Então, essas são as características básicas assim do conformista. E outra coisa também, que o conformista ele é o mestre do disfarce. Ele é o mestre de se fazer o bonzinho, de falar que está tudo bem, né? Que não, né? Olha só que pessoa boa que eu sou e tudo. Mas no final das contas, ele está ali soterrado nas suas próprias emoções, né? E soterrando também os seus talentos e as suas habilidades, né? E a capacidade de aprender e de ir para frente. Ele é o mestre das desculpas, né, Leda? É o mestre das Não, desculpas. ele é o mestre em mostrar para você que quem está certo em ficar conformado com aquela situação é ele. E olha o gasto de energia que não é isso. Nossa, Não é é verdade? muita energia literalmente desperdiçada, né? Se a gente tivesse Exatamente. aqui um hidrômetrozinho da energia, hidrômetro não, né? Aquele medidor lá de energia. Enfim, né? Agora, uma coisa é a gente também entender que ninguém por cento é 100% conformista ou 100% ativista. E a gente tem momentos de vida. E um grande passo aí é a gente entender esse momento. Então, você fala assim, me identifiquei como conformista, e agora? O que eu faço? É. Então, a gente falou aqui, né? O primeiro passo é reconhecer esse momento, né? E que ele está em todos nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já fomos conformistas. Não, e como? Ter esse... Oi? E como? É. E a partir do momento que a gente reconhece isso, né, é a gente entender que existe habilidades importantes que a gente pode desenvolver para lidar com o conformismo, para sair desse conformismo, né? E além dessas habilidades, se são habilidades, então eu preciso treinar. E existem ferramentas que vão me ajudar a treinar, né, para eu sair dessa situação. E aí que eu acho muito legal, né, esse curso que você está fazendo, o legado. Porque o legado, você vai trazer tudo isso, né? Quais são as habilidades e as ferramentas que a gente precisa para sair de toda essa situação. A partir do momento, né, você vai ensinar a identificar toda essa situação. O pessoal já está fazendo muito isso aí no diário de bordo, mas você também vai ensinar como quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e quais as ferramentas que podem ser usadas, né, para ajudar a sair desse processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí do curso para a gente. Então, esse curso que é, como a gente falou aqui no princípio, né, que nosso mentor, né, o Dr. Augusto Cury, ele faz da teoria dele a sua própria história, né? Seu som ficou baixinho, tá? Opa, como a gente falou Melhorou, Leda? Melhorou. Melhorou? Uhum. O exemplo do nosso mentor, que é, né, o Dr. Augusto Cury, que fez da história dele esse legado de vida que hoje ele está deixando aí para gente. É exatamente nisto que eu estou baseando o curso que eu estou montando. Aliás, esse curso que está aqui sendo gerado há bastante tempo já, e eu estou para dar a luz a ele, que é uma coisa assim, é realmente
minha própria história, experimentei isso em mim de uma forma magnífica mesmo, sensacional. Tenho experimentado nos meus pacientes e que, graças a Deus, tem dado muito certo, o resultado tem dado muito certo. Mas, assim, o princípio mesmo, o princípio dele é trabalhar com o fim, né? E se eu não tiver mais oportunidade? O começo do curso é o fim da minha vida. E o que que eu deixei Entendi. para trás? O que que eu fiz com a minha história? O que que eu fiz com a minha vida? Né? Para chegar novamente a um lugar onde que eu vou poder pensar, olha o que eu deixei, o que vão falar de mim. E eu não estou falando de uma forma, estou aqui falando de Beethoven nem de Eister. Tudo bem, quem sabe? Faz mal também não, né, Lida? Ah, não, mas por Olha, que o não? brilhantismo que está dentro de cada um é porque eu não me conformei com essa situação da minha vida mesmo, é porque eu não me conformei com aquilo que foi, muitas das vezes, até mesmo me imposto, né? Circunstâncias que às vezes a vida vai nos colocando. É por não me conformar com isso mesmo, é por trabalhar habilidades que eu tenho, porque me foi dada. Então, assim, é, todo toda a estrutura de uma vida brilhante está nas minhas próprias mãos, né? E assim, chegar a um ponto de olhar para trás, quando chegar de fato o fim, sem deixar nenhum arrependimento. Sabe? Com a alegria de olhar para trás e falar, cara, o que é que meus netos vão falar de mim? O que é que meus filhos vão ter para contar para os filhos deles? O que é que meus netos vão ter para contar para os netos deles? E vá saber se isso não vai ser um impacto gigantesco em outras e outras gerações. É assim que eu preciso pensar a meu respeito. Eu sou uma pessoa que creio muito na. Eu fui criada pelo maior artista, mais supremo e sublime de todos os artistas. Então, eu sou uma obra-prima. Então, assim, quando eu não duvido do meu autor, eu não posso duvidar de mim, não é verdade? Então, É assim, qual que é verdade. o brilhantismo que eu vou deixar para essa humanidade? Qual que é a história que eu vou deixar para ser contada a meu respeito? E o conformista, ele vai se conformar até mesmo de, depois de um mês, ele já ser esquecido. É. Na arte de viver aí, como você vai pintar o seu quadro, né? Exatamente. Porque olha para você ver, a Mona Lisa, vamos colocar, né? A Mona Lisa. O original, olha o valor dessa arte, não é? É. Em compensação, existem muitas cópias que se você ficar observando, se você for só um amador e que você observar, não vai ver diferença nenhuma. Mas não é Né? original, não é Não é. único, não é você. Então, assim, nós precisamos de ter esse passo na nossa vida, sermos únicos, sermos a verdadeira, o original nosso precisa ser estampado, precisa ser trabalhado. E tem. O mais interessante é, como se diz, né, ciência aplicada. Tem como ser diferente. Tem como Tem como fazer a ser diferença. diferente. E a primeira coisa, né, Meirinha, é você descobrir essa chama interna, né? Porque o conformista, ele acha que ele não tem nada de diferente, ele não tem nada para dar para o mundo, quando na verdade é muito o contrário, né? É uma pessoa extremamente inteligente, que está ali repleta de talentos, mas que está enterrando tudo. Então, Exatamente. o que eu acho bacana do seu curso é porque ele vai despertar essa chama interior e cada um vai descobrir ali dentro da sua própria história, né, qual é o seu legado, aquilo que pode deixar de bom, né? E a gente nem está falando, você falou, a gente nem está falando aqui de Beethoven, né? Deixar uma coisa extremamente grandiosa. Mas assim, a própria vida, ela já é muito grandiosa, Exatamente. né? O próprio ato de viver, né? De você conviver com alguém que te ama, isso já é muito grande. Isso já faz muita diferença, Eu né? acredito também, Então, Lida, que. Não, pode falar. não, eu ia citar, né, aquela passagem da Madre Teresa de Calcutá, onde ela está andando na praia, né, jogando as estrelinhas no mar, e aí passa
uma pessoa e fala com ela assim, para que você está jogando essas estrelas no mar? Você não vai conseguir jogar todas. Aí ela fala, para aquela ali fez a diferença. Então, Exatamente. assim, a mesma coisa na nossa vida, né? Mesmo que a gente não tenha uma obra tão grandiosa quanto a de Beethoven, para alguém a gente faz a diferença. Exatamente. Eu ia falar E para alguém a exatamente gente é isso. muito grande. Eu falo assim que no momento que a gente está construindo a nossa história, a gente não está vendo qual que vai ser a diferença que a gente vai fazer, não é? Então, Né? assim, é aquela questão de você, assim, você não tem que estar preocupado. A verdade é que a essência mais fantástica que existe na construção da nossa história não é estar preocupado com o que que eu vou, o que eu acabei de falar aqui, que é meio paradoxal, sabe? Mas não é com o que vão falar a meu respeito, né? Eu trago isso no curso porque eu acho que a gente precisa de ter. As pessoas hoje elas estão tão conformadas com uma vida sem sentido, com uma vida sem sabor, com uma vida sem qualidade, que é necessário às vezes falar até tecnicamente a respeito, para as pessoas começarem a ter noção de falar, opa, peraí. Mas a construção real, quando você está vivendo uma vida saudável, quando você está vivendo uma vida extremamente responsável, porque isso é muito importante. Ter responsabilidade, consciência da minha própria história, que eu sou autora de algo que pode ser muito bom para a humanidade, que pode ser muito bom para. Mas no momento que eu estiver construindo isso, na verdade, eu vou estar vivendo aqui, agora. É hoje. Né? É É, saber viver o hoje e o agora, né? De uma forma responsável, de uma forma saudável, de uma forma sadia, com os olhos mesmo voltados para aquilo que é bom, e às vezes são pequenas coisas, né? Eu sempre bato nessa tecla. São pequenas coisas que fazem daqui a pouco ser muito grande na vida de outras pessoas. Não sim, é verdade? é verdade. Uma das coisas assim que você está falando sobre viver o momento presente, né? Viver o agora, dar um pouco mais de sabor à sua vida. Eu estou me lembrando aqui de uma médica que ela trabalha com esses pacientes terminais, ou seja, são de cuidados paliativos, né? São pessoas Uhum. que já estão realmente em estágio terminal, já sabem que vão morrer, mas o trabalho dela é dar um pouco de qualidade de vida para essas pessoas nesse momento. Então, ela escreveu um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale Viver. E ali ela relata, né, que o principal arrependimento das pessoas, quando elas estão no leito de morte ali, não é da casa grande que elas não compraram, não é do carro, não são dos bens materiais, mas são das experiências que elas não viveram. Então, Exatamente. assim, isso tudo tem muito a ver com como nós estamos, né, vivendo o nosso agora, quais são as nossas experiências e quais são as experiências que fazem sentido, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo experiência, mas a gente está vivendo a experiência do outro, está vivendo aquilo que o outro quer, que é importante para o outro, mas e aquilo que é importante para a gente? Exatamente. Então, Eu falo, Lida, que o exemplo que, que a nossa própria história pode deixar, só pelo fato dela ser vivida com responsabilidade e bem vivida, ele é muito reparador na vida de muitas pessoas. Muito reparador. Porque hoje a gente tem visto, por exemplo, esta seu som humanidade. ficou baixinho de novo, tá? Ficou de novo? Tenta falar um pouquinho mais perto aí do microfone. Isto. Ah, eu tô até de fome. Eu falo assim que o fato de viver uma vida com responsabilidade, eu falo, essa humanidade, por exemplo, hoje a gente tem visto assim uma juventude muito doente, né? É, Uhum. por exemplo, assim, a minha geração, a gente não escutava muito a criança com depressão, o jovem mesmo com depressão, com crises, essas crises tão fortes de ansiedade, transtornos tão. Então, eu falo assim que quando se perde o valor da essência do dia, do viver, do hoje, do agora, nos transformamos em pessoas que têm uma predisposição enorme à doença. É o que você falou sobre a. Você falou sobre a propensão para a doença. Você falou um pouco mais cedo, você falou sobre
a gênese da gente ser propenso para ficar doente, entendeu? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, eu tô aqui prestando atenção. Né? Então eu falo Eu assim, tô pensando aqui nas coisas que você tá falando, tô refletindo. é porque eu falo assim que a responsabilidade do meu viver, a responsabilidade da minha ação com a minha vida é uma grande arte, e eu falo assim, é um grande tesouro adquirido. Aí está o É, poder do tesouro real, né? Da fortuna, do verdadeira fortuna. Quando você falou sobre a questão dessa médica que trabalha, né, com as pessoas que falam, isso é muito, a gente escuta muito sobre isso, né? Pessoas que vão falar sobre, as pessoas que vão falar sobre, pessoas que vão falar sobre a morte, quem trabalha mesmo no leito de morte, quem trabalha mesmo junto com essas pessoas que estão no final da vida, o quanto que no final, quando elas estão se deparando de frente mesmo com essa realidade, que é uma realidade que é a única certeza que a gente tem na vida, que é a morte, o quanto que elas começam a valorizar aquilo que para elas não tinha o menor sentido. Porque passaram é, talvez a vida inteira trabalhando, não tendo tempo, não saboreando os minutos da vida, família, a natureza, a própria natureza, né? O meu próprio ser, meu próprio estar comigo mesmo, preocupada em estar fazendo fortuna, porque eu quero ter uma casa muito grande, um carro, e fazer, e fazer, e fazer. E no final da vida elas falam, para quê? pra Para quê, quê? né? Então, essa frase, né, ela é muito, assim, séria e toca muito a gente, né? Que a morte, ela é um dia que vale a pena ser vivido. E quando você fala, né, eu começo o curso aí, né, a falando mesmo, né, enfim, resgatando um pouco, né, desse final da vida, o que eu quero para o final da minha vida, e começando, na verdade, assim, de trás, De trás para aliás, frente. de trás para Exatamente. frente, né? É. Então, assim, você vai começando a refletir no que você está construindo para chegar, né, a ter esse final, onde ele seja, na verdade, um final natural, né, de uma vida que teve seu início, meio e fim, e não uma onda de arrependimentos, uma onda de nostalgia, de olhar para trás e ver que deveria ter vivido coisas que não viveu. Então, assim, Exatamente. eu acho muito bacana essa reflexão, né, de você olhar para trás e ver o que você está construindo no agora para isso, né? E uma das coisas, assim, que eu queria aí sacudir os conformistas, sabe, esses que estão achando que ninguém gosta deles, que eles não sabem fazer nada, né? Uma das coisas que me impressionou muito foi no meu processo de reabilitação. Você vai nas clínicas, e lá muitas vezes tinham pessoas muito sequeladas, sabe? Mas muito sequeladas mesmo, assim, em cadeiras de rodas, com um aspecto cerebral muito de pensamento mesmo, de fala, né? Uhum. Muito debilitados. E ali, por incrível que pareça, eu encontrei um ambiente de amor. Eu percebi amor naquilo ali, sabe? Principalmente, assim, eu vi uma coisa que me impressionou bastante, eu vi muitas mulheres, e mulheres de todas as idades, jovens, velhas, e eu vi muitas vezes, assim, os seus companheiros levando essas mulheres para a reabilitação. Então, assim, isso me chamou um pouco a atenção, porque na nossa sociedade, muitas vezes a gente sempre percebe a mulher cuidando do homem, né? Aham. Eu sei que isso, né, era um preconceito da minha parte, mas eu sempre achava, né, sempre via Mas assim, é a sim. mulher cuidando do homem, a mulher com mais saúde, a mulher. E na hora que eu vi aquilo ali ao contrário, e que eu vi os homens cuidando das mulheres, aquilo me chamou muita atenção, sabe? E eu percebi assim, que não importa, às vezes a pessoa tá ali, né, toda estrupiada, mas o simples fato dela estar ali com o que ela pode dar, aquilo é muito grande para alguém. Então, assim, né, não vão jogar a nossa vida fora, não, gente, porque ela vale muito. Vale muito. Eu falo que a verdadeira arte está nela ser começada, em o tempo de ser feita e acabada. Né? É não deixar a nossa vida, que é uma obra de arte, ser inacabada, né? Mal feita.
passar uma vida sem de fato ter vivido ela com a profundidade que me era possível, que me foi dado, né, para realmente viver. Eu acho que isso é muito sério e, e assim, eu queria até deixar aqui, porque nosso tempo está esvaindo mais um pouco. Leda, você já notou que parece que cada dia que passa a coisa está ficando menor? Eu acho que está tirando nosso tempo. Também tô achando isso, viu? Eu acabei de começar a conversar com você e de repente acabou, tá acabando o tempo. Como assim, né? Que delícia, que coisa boa, que assunto delicioso. Olha, falar de vida é muito gostoso, muito bom. É, Eu, eu queria deixar aqui que nós vamos, no dia 10 de setembro, né, vamos fazer um webinário. E, assim, lógico, evidente que mais que convidada, né? Você já sabe que você está mais que convidada, que você tem me dado um apoio, obrigada. assim, extraordinário. E, assim, eu pensei em fazer, porque eu ia fazer um webinário no dia 10 para estar fazendo, né? Para estar realmente colocando, mostrando mesmo o projeto mesmo, né? Para as pessoas do curso. Mas eu tinha pensado em fazer à noite e tal, e assim, como a gente tem feito esse trabalho de manhã aqui, junto com o pessoal do Diário do Bordo, e aí eu tive pensando assim que eu queria muito passar ele para de manhã, sabe, Lida? Fazer esse webinário nesse mesmo horário que a gente tem feito aqui, que eu acho que assim, custou demais a conta começar o dia. Já até começando aqui, então assim, no dia 10 nós vamos estar, né, minha convidadíssima, minha queridíssima convidadíssima estar comigo, tá? A gente vai fazer um Estaremos webinário juntos. aqui às 9 da manhã. Assim, eu quero chamar a atenção de todas as pessoas que se colocaram nesse lugar, né, nessas falas que a gente acabou de colocar aqui, né, Lida? E que Sim. você conheça alguém, que você tem visto quanto está conformado na vida, seu filho, seu marido, seu irmão, esposo, parente, né? Quantas pessoas que têm estado do nosso lado, ou até mesmo você mesmo, né? Se você se sentiu atraído por esse conteúdo mesmo, de pensar, gente, e você quer sair desse estado de estagnação, é nosso convidado, né? Está aqui com a gente nesse webinário, onde a gente vai estar tratando. Nas próximas quartas, né, Leda, nós vamos estar tratando de mais armadilhas. Vamos falar semana que vem do coitadista, né? Porque esse ainda Coitadismo. o coitadista, ele é difícil demais. Porque ele ainda consegue convencer, de fato mesmo, Sim, né? e Ele ele é gosta um de coitado. protagonista, ele é o protagonista. É. E vamos, né, durante o resto das outras quartas, a gente vai estar falando um pouco mais das armadilhas da mente e passando aqui mesmo para fazer essa contribuição diferente, né, Lida? Dar o nosso testemunho e até em agradecimento, né, em gratidão mesmo a Deus pela oportunidade que nós nos estamos tendo de sair do conformismo, né, e de colocar nossa Gratidão vida em demais. ação. Gratidão demais, porque eu acho que todo o conhecimento que está dentro da gente, todo o autoconhecimento, se a gente não coloca em prática e se a gente não compartilha aquilo que a gente tem, ele vira culpa, né? E ele vira um peso Exatamente. muito grande. Então, é deixar fluir mesmo, né? Que nossas palavras aí possam impactar mais pessoas, que possam pensar e repensar na sua vida, pensar nessas armadilhas mentais que estão que todos nós temos, na verdade, né? Mas que é possível sair delas e que é possível a gente construir o nosso legado aí, né? Aliás, por meio do nosso propósito, né? Vendo aí os nossos valores, tendo uma clareza muito grande, né? Não só daquilo que a gente quer, mas de quem a gente quer ser, né? Exatamente. Tendo um estilo aí de vida onde a gente seja cada vez pessoas melhores mesmo, para nós mesmos e para os outros, deixando aí para as nossas gerações, né? Exatamente. Olha, o legado é o que a gente deixa, né, Lida? É, Mas como deixar? Trabalhar minha missão de vida, trabalhar meus valores, não é? Então é isso aí. sim. Quanto mais eu fizer isto, mais saudável vai ser minha vida, mais feliz vai ser a minha vida. Viver É, uma vida de tranquilidade é o que todo mundo quer. Paz de espírito mesmo, né? Mesmo diante de todo sofrimento, porque eu sempre vou bater nessa tecla. A morte e o sofrimento é algo que não vai ter como tirar.
Então, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar para que viver isto seja algo com equilíbrio, onde que isso não vai nos atrapalhar de sermos felizes verdadeiramente, de sermos Muito pé autênticos, no né? chão, né? Muito pé no Exatamente. chão isso, né? Entendendo assim que todo ser humano ele tem os seus desafios, ele tem o seu sofrimento também, é, e que aqui não é uma negação de nada disso, não. Exatamente, Mas, pelo contrário. né, inclusive, né, por causa desse sofrimento, por entender muito bem que isso existe, é que a gente faz esse grande esforço mesmo para estar mostrando que ele pode ser uma alavanca para a gente, né? Construir tudo aquilo que a gente quer, né? Ter essa vida prazerosa, ter essa vida feliz, apesar do sofrimento, né? Apesar das coisas Exatamente. que acontecem. E É, que e é não muito estão em nosso interessante, poder, né? não, e é muito interessante, porque quem tem nos acompanhado, quem tem visto, né, assistido as nossas lives juntas, é, e quem talvez ainda não viu e vai ver essa, né? Vai com o tempo, talvez vai lá ver as outras, e vai ver um pouquinho da gente contando a nossa história, né, Leda? Mas isso é Sim. uma realidade para nós duas, né? Estivemos, de fato, confrontando a morte aí e começando a notar, fala, cara, tem oportunidade, vamos fazer tudo diferente. É, E como isso hoje nos faz muito mais felizes, né, Leda? e a partir do momento, né, que você confronta a morte assim tão de perto, não tem mais como você ser a mesma pessoa, né? Não tem mais como você não abrir os olhos de manhã e ser muito grata por estar viva. Só que tem muita gente assim que não sabe que ela está pertinho da morte, né? Porque às vezes ela não vem em forma de uma doença grave, né? Mas muitas vezes ela vem em forma de comportamentos que a pessoa está tendo, né? De coisas que, sinceramente, estão levando ela para a morte e ela não percebe isso. Eu Né? Na sempre. verdade, ela acha até que está vivendo, mas na verdade ela está Exatamente. morrendo ali a conta gotas. Não, e assim, uma Então, das coisas que eu acho fundamental as pessoas trabalharem é não precisa se confrontar com a morte em si para poder ter essa visão, para poder mudar. Não, não precisa chegar nesse ponto. Mas a pior morte que eu acho que existe, e é o que as pessoas mais têm vivido, infelizmente, nos tempos atuais, é a morte da própria emoção, a morte da alma. Que a pessoa está aí, o corpo sendo. Eu falo apocalipse zumbi, né? Você já viu isso? É um corpo que anda, mas uma mente que está morta. Quer dizer, morto em vida mesmo. Porque quantas né? pessoas já estão mortas que estão vivendo de fato uma morte, uma vida sem sentido, quando na verdade elas têm todas as possibilidades de ter vida e vida em abundância. Não é verdade? Então, assim, Não somos filhos do Criador. a gente vai ensinar de fato é exatamente isso. Confrontar com isso sem precisar de ter olhado cara a cara para isso. É. E tem, gente, tudo parte das nossas escolhas, né? Para que a gente faça boas escolhas, a gente precisa ter clareza, né? E Uhum. aí a gente precisa estar bem ali afinada com os nossos valores, né? Entender também quais são as nossas crenças, aquelas que nos limitam, né? As armadilhas ali que nos sabotam também. E a partir daí, a gente tem um arcabouço para que a gente possa fazer melhores escolhas. E a gente tem ferramentas que treinam a nossa mente para que a gente possa desenvolver as habilidades de lidar com essas armadilhas e que a gente possa utilizar essas ferramentas para construir aí a vida que a gente quer. Então, assim, né, lembrando que é um processo assim, é um processo prazeroso, né? Ele precisa ser um processo prazeroso, embora seja um processo de treinamento. E o treinamento você precisa ali fazer todo dia, você precisa realmente ter esse empenho. Mas não quer dizer que isso é de uma forma que não seja prazerosa. Mudança de hábito. Só isso. Só isso. Não é E todo verdade? hábito que a gente muda, ele traz um resultado para a gente, né? Tá acabando.